É sexta-feira, meu povo, 28 de julho de 2023. Estamos no ar com mais uma edição do Bom Dia Produtor e aí na sua tela tem imagens ao vivo de Lagoa da Prata, em Minas Gerais. Nesse momento o céu está claro, o dia começou com a mínima de 16 graus e a previsão é a abertura de sol à tarde sem probabilidade de chuva. A máxima hoje chega aos 29 graus. É assim que a gente abre mais uma edição do Bom Dia Produtor e você aí de casa é o meu convidado mais do que especial para acompanhar os principais destaques da programação no dia de hoje até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E nesta edição do Bom Dia Produtor, nós vamos falar sobre a semeadura da soja. O Ministério da Agricultura publicou uma nova portaria que define o calendário de semeadura dos grãos nos estados brasileiros, o que deve trazer dificuldade ao produtor que faz a segunda safra e conta com uma janela de semeadura apertada. E o governo de Mato Grosso do Sul sancionou a lei que proíbe pesca predatória a partir de janeiro de 2024. A lei Transporte Zero proíbe o transporte e armazenamento e a pesca predatória dos rios de Mato Grosso, pelo menos pelos próximos 5 anos. No interior de São Paulo, os pedágios da BR-153 ficaram mais caros. Os novos valores entram em vigor à meia-noite desta sexta-feira. O reajuste foi autorizado pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Públicos e corresponde a 10,24%. E a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados no início do mês e deve ser votada no Senado Federal até outubro. Embora o relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB de Amazonas, tenha admitido que vai propor mudanças ao texto, a parte que trata da cobrança sobre renda e patrimônio deve permanecer sem mudanças. Sobre o assunto, vamos conversar ainda hoje no Bom Dia Produtor com a advogada tributarista Maria Carolina Gontijo, conhecida nas redes sociais como a Duquesa de Táxi, que tira todas as dúvidas a respeito da nova reforma. Tem cotação, tem bons negócios, tem atualização de mercado? É claro que você já sabe, é só agora, no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. Estamos no ar com mais uma edição do Bom Dia Produtor, são 8 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Lembrando a você que o Bom Dia Produtor está sendo transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais e também no portal sba1.com. E nós começamos a edição de hoje com destaque da capital federal. Flávia Rabelo traz informações sobre a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Flávia, bom dia para você. Olá, bom dia, boa sexta-feira a todos. A Secretaria da Receita Federal anunciou as regras e prazos para a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao exercício de 2023. A declaração deve ser realizada no período de 14 de agosto a 29 de setembro. Segundo a Comissão de Assuntos Fundiários da CNA, é obrigatório declarar o imposto sobre a propriedade territorial rural tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, que sejam proprietárias ou posseiras de imóveis rurais. A DITR é composta pelo Documento de Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e pelo Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, conforme explicado pela CNA. É importante ressaltar que os produtores rurais que possuem imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, devem informar na DITR 2023 o número do recibo de inscrição correspondente. A declaração do ITR deve ser enviada por meio do programa gerador da declaração do ITR 2023, que estará disponível no site da Receita Federal. De Brasília, Flávia Rabelo.
Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Eu lembro você aí de casa que são preços para uma boiada comum à vista e livres de fumo rural. Começando pelo sudeste do Brasil, viu? Os preços mínimos que hoje não apresentam variação. A gente faz o nosso passeio diário pelo nosso Brasil. Barretos e Araçatuba vem a R$ 229,50. Belo Horizonte a R$ 214,50. O Triângulo Mineiro, R$ 210. O sul e o norte de Minas Gerais, R$ 205. Rio de Janeiro, R$ 210. E o Espírito Santo, R$ 200. No sul do Brasil, o cenário já deu uma mudada, viu, pessoal? Tem queda de R$ 5,00 no oeste de Santa Catarina, arroba chegando em R$ 264. Noroeste do Paraná vem a R$ 236,50, Rio Grande do Sul no oeste a R$ 8,80 e em Pelotas, R$ 8,30 o preço pago pelo quilo. Primeira tela do Centro-Oeste, tá aí para você também observar junto comigo. Vamos começar por Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Tem queda de R$ 5,00, arroba sendo registrada a R$ 226,50. Tem queda de R$ 3,00 em Três Lagoas, interior sul-mato-grossense. Arroba tem o seu valor referência em R$ 224,50. As outras praças não mudam. Dourados vem a R$ 234,50. O sul do Goiás a R$ 214,50. E a capital goiana, R$ 216,50. Segunda tela do Centro-Oeste, a gente dá um passeio pelo Mato Grosso, tem queda de R$ 5,00 no norte, no sudeste e no sudoeste do estado. Os números mudaram bastante. Cuiabá não muda, vem a 205. O restante está aí para você. Norte 205, sudeste e sudoeste R$ 200, como você observa na tela. Nordeste do Brasil, e assim a gente vai caminhando, tem queda de R$ 7,00 no oeste baiano. Olha só, arroba em R$ 205. O sul da Bahia vem a 205, não muda. Alagoas 247, também sem alteração, e o oeste do Maranhão da mesma forma, R$ 195. Para terminar, a gente dá um pulo no norte do Brasil, Nortão, Terra Boa, chegando aí para você, uma das regiões mais bonitas do nosso país. Acre vem a R$ 195, Redenção no Pará 197, Marabá 195, Paragominas 210, Sudeste a R$ 200, Tocantins tem queda de R$ 1,00 na região sul, 202, e o norte vem a 205, sem registro de variação. São os números que você pode acompanhar também no portal sba1.com. Para dar sequência aqui no Bom Dia Produtor, você fica por dentro agora dos bons negócios e vai saber quais são os touros da semana do Genética BR com o leiloeiro rural Gabriel Borges. E a ação Touros da Semana traz linhagem Golias. Vamos trazer o primeiro touro na tela, vamos falar de qualidade, vamos falar de marmoreio. Ele é filho do Grande Tijolo, é o lote 232, o Grande Esplêndido do Golias, o pai dele, 7,51 de marmoreio, o touro de carne mais macia da raça Nelore, e realmente está aqui numa condição de preço imperdível. Linhagem direta do Grande Tijolo, o Grande Esplêndido do Golias, que você está vendo aí. Na sequência, quero trazer aqui o Grande Afiado. O Afiado é filho da Tesoura. Tesoura, vaca 10,01 de marmoreio, vaca de 41,41 de EGS, 116 de área de olho de lombo. Olha a máquina que você está vendo, Afiado do Golias, numa condição de preço também imperdível para você. Na sequência, vamos trazer um touro, que é o lote 83, que de reduzido só tem o nome. É Jamanta, olha só, filho do Grande Jamanta, né? Touro que vem de sangue aberto aí para você, touro que foi muito utilizado, inclusive, esse touro que você está vendo na tela, para fazer abertura de sangue na linhagem Golias. E na sequência, vamos trazer aqui mais um touro, só que agora de caractere mocho. Eu gosto muito desse reprodutor, porque ele é a síntese do bom trabalho, focado em marmoreio e em carcaça. Ele é simplesmente um filho do Grande Estanho. O estanho é gigante para marmoreio, as métricas de avaliação do pai dele são excepcionais, e ele vem na linha materna da Grande Delta 3. A matriz mocha, linhagem do Grande Lagedo OB, olha ela na tela aí, que fez toda a base de plantel do Nelore Mocho, do Nelore do Golias. E para finalizar, vamos trazer o Salão do Golias, já que a habilidade materna é o que a gente precisa dentro do rebanho. Vamos trazer aí um touro que vem, filho da gringa, da FSAT 914, vaca que enche um balde de 15 litros de leite. E aí eu estou falando de Nelore mesmo, Nelore com habilidade, está aí a super doadora, mãe do Salão, a grande gringa do Golias, FSAT 914. E vamos lembrar da nossa regrinha aqui dos touros da semana: mínimo de 200 doses para compra e máximo de 100 doses por touro. Lembra que a ação Touro da Semana termina sempre no domingo. Não perde não.
São 8 horas e 42 minutos, horário de Brasília. O assunto agora é reforma tributária. Inclusive, a especialista em direito tributário, Maria Carolina Gontijo, conhecida como a Duquesa de Táxis nas redes sociais, fala ao vivo a partir de agora sobre o que há de positivo na reforma, se vai haver ou não mais transparência. Doutora, bom dia, seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Vinícius. Obrigada pelo convite. Bom, começo te perguntando o que nós temos de atualização, né? Já para ficar claro, existem muitas dúvidas aí para a população entre como é e como vai ficar a partir de agora. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente. Então vamos lá, atualmente a gente tem duas propostas correndo no Congresso. Então a gente tem a reforma do consumo, que é essa que já foi para o Senado, e a gente também tem uma ideia de uma reforma sobre a renda, essa ainda está sendo discutida. Na reforma sobre o consumo, o que a gente vai ter é uma simplificação da tributação, não vamos ter uma redução de carga tributária. Então a gente vai ter ali a substituição de PIS, COFINS, IPI pela CBS, e a gente vai ter a substituição de ICMS e ISS-QN pelo IBS. Tudo isso vai demorar um tempo ainda para entrar em vigor, então a CBS começa em 2027, o IBS começa em 2029, e muito provavelmente a gente vai ter um novo sistema, se assim aprovado no Senado, funcionando a partir de janeiro de 2033. Então temos um longo tempo ainda para adaptar com essas novas mudanças. O que a gente já pode considerar de forma concreta e definitiva na reforma tributária? Então, o que a gente pode considerar, a questão é essa simplificação. Tudo ainda está muito em aberto, então muitas pessoas perguntam sobre as alíquotas, como é que vai ficar, quais são as exceções. Então isso foi colocado, né, pela Câmara dos Deputados, mas está no Senado, então tudo ainda pode ter uma mudança. Lembrando que uma emenda constitucional não passa pela sanção do presidente, ela vai ser promulgada pelo Congresso. Então o Congresso, as duas casas precisam entrar num acordo sobre os termos, né, mais corretos, sobre ali o que eles querem fazer para a reforma tributária. Então, o que a gente sabe é a questão da simplificação, a questão da maior transparência no cálculo, isso também vai ser muito bom, mas a gente ainda tem muitos pontos a serem definidos e até mesmo depois da promulgação da emenda constitucional. Teremos muitas leis complementares para poder ajustar todo esse sistema. É um passo muito grande que a gente está dando nesse momento para modernizar o nosso sistema tributário. Então, isso vai ser difícil e vai ser um pouco demorado. Então, vamos ter aí um longo caminho para percorrer também. O consumidor vai saber exatamente quanto que ele paga de imposto em cada compra, contratação de serviços. Vai existir essa transparência que há tanto tempo é solicitada? Finalmente a gente vai ter essa transparência, Vinícius. Então a gente vai conseguir saber exatamente o que a gente paga. Hoje a gente tem diversos cálculos incidindo sobre o que a gente consome. Então a gente tem, por exemplo, o PIS e COFINS, que é calculado de uma maneira que inclusive entra alguns tributos na base, aí a gente depois agora não entra mais. Então agora tem o ICMS, que é calculado por dentro, ou seja, não é simplesmente a aplicação da alíquota. Então, tudo isso torna muito difícil a gente saber exatamente quanto a gente paga de tributos. Então, se a gente enche um carrinho de supermercado hoje, a gente não tem a menor ideia de quanto tributo tem ali dentro. Então, a ideia é que isso fique muito mais transparente, a gente consiga saber exatamente o quanto a gente está pagando. Então, assim, é um grande passo nesse sentido de transparência e simplificação. A forma de arrecadação vai continuar igual ou vai ter alterações nesse cenário também? A forma de arrecadação vai mudar um pouco a questão da gestão. É aí que entra o Conselho Federativo. Tudo que foi pensado foi justamente para manter essa reforma, né, a questão de mantê-la de pé. Hoje, a gente tributa pelo princípio da origem. Então, ou seja, a tributação fica no local onde foi produzido, onde foi vendido o bem. Esse princípio vai mudar e a gente vai passar a tributar pelo princípio do destino, ou seja, o estado do consumidor vai levar aí o valor da tributação. Isso muda bastante. Então a gente vai precisar de um conselho para a gente não ter estado passando dinheiro para o outro estado. O Conselho Federativo vai ser o responsável por fazer essa gestão, mas essas regras também continuam em aberto, a gente vê bastante discussão sobre isso, principalmente pela participação dos estados. Cada estado quer ter a sua participação e a gente precisa assegurar que isso seja feito da maneira mais transparente possível. Então, sim, vamos ter uma mudança aí na gestão da arrecadação dessa tributação. Reforma tributária, entenda as mudanças desse novo processo.
A gente tem muita coisa para tentar entender ainda. Tem questões relacionadas, por exemplo, à tributação de serviços, né? Se ouvem comentários de que seria até 28% maior do que é hoje. Essa informação procede? O que nós temos a respeito disso? Vamos lá, a questão dos serviços a gente precisa dividir um pouco. Quem está no Simples Nacional pode ficar tranquilo, que nada vai mudar para quem está nesse regime. Mas quem está fora do Simples Nacional vai poder ter a oportunidade de tomar créditos, né, que é você considerar aquele imposto que foi pago na cadeia anterior para você abater do que você deve na saída. Então você vai poder utilizar esse valor como se fosse ali um cashback, explicando bem assim simples. Agora, quando a gente está falando de serviços, depende muito. Cada tipo de prestador de serviço é de um jeito, cada tipo tem crédito ou não, mas é lógico que de toda forma, não que seja talvez o mais prejudicado, mas o setor de serviços será sim o mais impactado nessa reforma. Então, vão precisar ficar bastante atentos, vão precisar ficar bastante, vamos dizer assim, atentos àquilo que vai mudar de tributação, ao que ele pode ter de crédito também. E aí a gente vai ter um tempo longo para conseguir se adaptar a isso. Não é nada para ficar alarmado. E esses detalhes, por exemplo, como a questão de quem está no Simples Nacional não mudar nada, tudo isso também vai ter um impacto muito grande. Agora, quem presta serviço para a empresa, talvez fique até mais interessante, porque hoje esse valor, que é um custo para a empresa, o valor dos tributos, vai passar a ter uma possibilidade de crédito, ou seja, a empresa que contrata serviços vai poder abater o valor dos impostos com esse serviço daquele valor que ela deve na saída do seu bem ou do seu próprio outro serviço, enfim. Vai ficar melhor para quem presta serviço para empresas. Então, tudo é uma questão de analisar caso a caso. A gente vai ter tempo suficiente para fazer isso também. Reforma tributária era esperada há muito tempo, né? Muita gente cobrava, pedia para que essa reforma acontecesse. A ministra Simone Tebet chegou a dizer que era a nossa única alternativa para salvar até mesmo a economia brasileira, né? Como que a senhora avalia esse cenário? A gente chegou num estágio da reforma, da nossa tributação, que não ter uma reforma iria nos empurrar para um estágio de contraproducência. A gente ia parar a nossa economia apenas pela questão de preencher requisitos, de preencher a parte de compliance. A gente precisa de uma tributação mais simples. A gente sabe, por exemplo, como a tributação do Simples Nacional, por ser extremamente simples, contribuiu para inserir muitas pessoas na formalidade. Então, a nossa complicação do nosso sistema acabava sendo um entrave e acabava sendo uma questão que nos colocava um custo Brasil extremamente alto. Realmente, eu concordo com a ministra, é uma questão de uma bala de prata. A gente precisa racionalizar o sistema, a gente precisa que o sistema seja mais simples para que a gente consiga crescer do ponto de vista econômico. A gente tem diversos estudos falando do aumento do PIB, se a gente realmente simplificar e se a gente racionalizar a nossa cobrança de tributos. A ideia é que seja dessa forma e que a gente consiga fazer isso, logicamente, da melhor forma possível. Troca de governo, né, do ano passado para cá, nós temos 7 meses do governo Lula. Tudo isso tem interferência também dentro dessa reforma, apesar da sanção não passar pela mão do presidente, né, a gente sabe que funciona de uma outra forma. Essa troca de governo também exerce algum tipo de influência na hora da reforma tributária? Essa é uma reforma tributária do Congresso Nacional. Ela foi apresentada lá em 2019, então ela tem um pouco essa característica de não estar ligada tanto a algum governo. O que a gente tem de diferença é que este governo resolveu apoiar essa reforma tributária de uma forma mais presente, por acreditar naquilo ali. É lógico que tem muita coisa envolvida politicamente falando na questão da reforma tributária. E, por exemplo, o próprio governo federal abriu mão de bastante dinheiro ao colocar os fundos, né? Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, todos esses dentro da reforma. Então, na realidade, é uma mudança de ambiente. O próprio governo, né? A própria questão do Congresso Nacional também, com o presidente Arthur Lira, ele conseguiu encampar essa ideia. A gente não sabe como é que isso vai ser levado no Senado, mas a gente sabe da importância para a economia brasileira de apoiar essa reforma e de fazer com que essa reforma seja discutida da melhor forma possível, sempre com a sociedade, sempre demonstrando quais são os ganhos que a gente tem simplificando o nosso sistema. Doutora, eu preciso encerrar a nossa entrevista. Quero agradecer a sua participação e pedir as suas considerações finais.
Obrigada, Vinícius. A questão é, a gente não precisa ter medo do que vem por aí com relação à reforma. É lógico que eu entendo todo o receio, porque afinal de contas a gente já viu muita coisa acontecer no Brasil, colocando uma tributação maior do que a gente consegue suportar. O mais importante que a gente precisa agora é abraçar essa bandeira da transparência, saber exatamente quanto a gente paga, como a gente paga e depois a gente ter isso na mão para conseguir cobrar dos governantes. Então, a reforma tributária é boa para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Excelente, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Vinícius. Ótimo dia para a senhora. Bom, por aqui a gente dá sequência no Bom Dia Produtor, vou indo para o intervalo, mas quero convidar você para participar junto comigo pelo nosso número de WhatsApp, 6799-264-7810. 6799-264-7810. Estou indo para o intervalo, mas daqui a pouco você vai conferir os cuidados necessários com os cavalos manga largas que participam de provas de competição. Até já! São 8 horas e 54 minutos, horário de Brasília. Bom Dia Produtor está de volta e olha só essa informação. Saída do outono e chegada do inverno, além das estiagens, vieram trazendo também os períodos de escassez de chuva. Época em que o pecuarista precisa pensar na qualidade da pastagem que vai ofertar para o gado nos próximos meses. Para isso, você sabe que é necessário existir um planejamento que vai desde a correção do solo até a qualidade da semente que será plantada para formar o novo pasto. E a Multiform Sementes tem a fórmula exata para o sucesso do seu projeto pecuário. Em um projeto pecuário bem desenvolvido, onde os animais desmamam mais cedo, reestabelecendo assim a atividade reprodutiva da matriz, ganham peso mais fácil e transformam tudo isso em uma maior produção de leite, no caso da pecuária leiteira, ou em um maior rendimento de carcaça, no caso da pecuária de corte, onde se abate animais mais pesados e com características que preconizam a produção de uma carne de qualidade, você pode ter certeza que um dos fatores que mais influenciaram para esses resultados foi a qualidade da pastagem ofertada ao gado durante as fases de cria, recria e engorda. Visto que nós temos os campos de produção da empresa Multiform Sementes, pensando em melhor para o cliente sementes de qualidade, ou seja, sementes livres de praga, sementes totalmente isentas de outras impurezas, enfim, sementes que tornam a sua formação uma formação mais uniforme, com sementes de excelente vigor. Nós fazemos um processo de beneficiamento da semente. Após a entrada da semente no campo, nós recebemos a semente, fazemos todo o processo, fazemos o processo de reintegração da semente, ou seja, fazemos uma limpeza e fazemos uma purificação com o processo de colocar as sementes adequadas à sua garantia e fazemos a peletização da semente, ou seja, ela recebe toda uma proteção para que possa depois ser administrada via solo para a implantação de novas pastagens. Outro ponto importante e que não deve ser esquecido na hora de fazer a reforma na pastagem é a escolha correta da variedade que será implantada em cada invernada. Hoje você tem várias espécies como Piatã, Amarandu, Mombaço, Tanzânia, Dictioneura, Umidícola, são espécies que se adequam bem às várias condições climáticas do Brasil, de norte a sul. E temos algumas forrageiras também, que são na capacidade de atender tipos de solo, umidade, sem umidade, mais arenosos, argilosos, cada um na sua característica. As chuvas deram um tempo e agora é o momento de você, pecuarista, começar a pensar no próximo ciclo das águas. Sendo assim, a qualidade da pastagem que você vai ofertar para o seu gado é um fator de suma importância. E para isso, você precisa de uma semente de qualidade que vai te dar resultados positivos e, é claro, economizar tempo e dinheiro. Agora é o momento de fazer um planejamento, corrigir o solo, preparar essa terra para vir junto com as sementes mais para frente, na época das águas e no momento certo para fazer esse plantio. E agora em si é o momento de fazer as compras antecipadas das sementes de pastagens. Então agora você, pecuarista, já sabe, faça o seu planejamento e entre em contato com a equipe que mais entende de sementes de pastagens. Pode estar entrando em contato tanto pelo nosso site, no www.multiformasementes.com.br, assim como pelo nosso telefone fixo, 3026-2600, ou diretamente comigo, né, no 67 999446602, vai estar falando diretamente comigo, tá? E também acompanhar a gente nas mídias sociais, temos nosso Instagram, Facebook, tá? E fazer uma visita aqui para nós também, será muito bem atendido, muito bem recebido. Faça ou solicite uma visita dos consultores técnicos da Multiforma Sementes. O endereço eletrônico e o telefone da Multiforma estão no seu vídeo.
Falou sementes de pastagens, falou Multiforma Sementes. Tá na hora de falar de bons negócios. O Agrocanal transmite nesse domingo às 14 horas, horário de Brasília, o leilão virtual Rancho da Matinha. Oferta de 70 touros com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Para saber mais informações, é claro que você já sabe, a gente segue para Sinop, a capital do Nortão, no Mato Grosso. A Adriane de Valfilho já está aqui na tela, meu amigo. Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia para você, Vinícius. Bom dia para os amigos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. Neste final de semana, neste domingão mais precisamente, vem chegando aí o Nelore, o Rancho Matinha, ofertando extrema qualidade para você. Nós estamos falando aí de aproximadamente 70 reprodutores e gadão mesmo. Eu quero aproveitar o meu tempo da minha participação para mostrar para você alguns dos animais que vão ser ofertados, inclusive. Traz para nós lá, por favor, o lote 1. Lote 1, por gentileza, e eu quero lembrar e quero ressaltar o seguinte, que o catálogo, né, já está na ordem que os lotes vão ser leiloados. Ou seja, o primeiro lote do leilão é o lote 1. Este lote que você vai vendo aí, que vai aparecendo na tela aí, inclusive, que chama muito a nossa atenção, destaque absoluto, sem sombra de dúvida. Estamos falando de um filho do Estoril numa vaca canhota. A canhota ela é a irmã própria do Canadá, viu? Que vai lá no armador. Ele é top 01 no Gene Plus, Deca 1 obviamente dentro do PMGZ e top 1% dentro da ANCP. Então são 3 programas de avaliação, o touro vem gabaritando nos 3 programas, vem gabaritando também no índice Matinha e com toda essa estrutura, com toda essa qualidade, com todo esse racial que é realmente de tirar o chapéu. Fora também o seguinte, viu? Temperamento dessa torama, que está um espetáculo. São 700 quilos, 702 quilos mais precisamente, de pura genética. Lote 2 vem chegando lá para nós, atenção, lote 2 vem chegando agora, um filho do Cadillac numa vaca Xar. Nós estamos falando de um touro top meio agora, também muito bem avaliado, com toda essa estrutura, com todo esse volume de carcaça que ele tem. Para você que quer fazer mais com menos, a Matinha tem alguns índices econômicos que são muito interessantes, principalmente no que diz respeito à conversão. Este reprodutor é um dos campeões de conversão alimentar no leilão, ou seja, ele faz mais com menos. Em momentos como esse que a gente vem vivendo na nossa pecuária, quem faz mais com menos está sempre à frente, e você sabe muito bem disso, né? Melhor do que eu, inclusive. Nós estamos falando de um touro aí muito bem avaliado, e aí você me fala assim, Adriano, tá bom, mas do que me interessa, para que me serve essa quantidade de número que esse gado tem? O que muda na minha vida, o que muda na minha realidade, essa numeraiada que essa torama tem? Fala para mim. E aí que está o pulo do gato, senhoras e senhores. Se você que está me acompanhando não tem muita... Como é que é o nome da palavra? Se você não tem muita proximidade com estes, muita afinidade com estes números, né? É aí que você tem que fazer os seus investimentos em plantéis que estão fazendo um trabalho de avaliação muito interessante. Por quê? Porque aí você está comprando na confiança, você está comprando uma genética consolidada, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, porque a Matinha exporta toda a sua qualidade para o Brasil. Vamos mostrar também lá mais um lote para quem está nos acompanhando. Traz para nós agora o lote 7, por gentileza. O lote 7 vem chegando agora um filho do Renhoros numa vaca Titã. Renhoros numa vaca Titã, ele também é 01. 01, ele é o melhor em 1000 dentro da avaliação genética no Gene Plus. Você vai acompanhando ele, penteadão com esse pescoço prateado, gostei demais dele. Tem muita gente que gosta de animais com essa pelagem, com esse biotipo. Você vai nadar de braçada, viu? São 767 quilos, 43 centímetros de circunferência escrotal. Nós temos lá também, deixa eu aproveitar e mostrar o lote 9. E aí, se você achar que eu estou muito rápido mostrando os touros, faz o seguinte: você pega o telefone lá, os telefones que vão aparecendo no rodapé do vídeo, entra em contato com a nossa equipe e eles mandam os lotes para você. Inclusive está no nosso site, está no YouTube da Ricardo Nicolau,
Tá tudo à sua inteira disposição lá com a Ricardo Nicolau Leilões. Lote 9 vem chegando, nós estamos falando de um outro filho do Rei Horus, numa vaca truque, não é isso? Truque do Alô Brasil, também muito bem avaliado, também top 01. E é o seguinte, este touro ele é opcional, viu? Ele vai na bateria, senhoras e senhores. Isso mesmo, ontem eu fiquei sabendo dessa informação e eu falei assim, mas não é possível um negócio desse. Isso mesmo, tá na bateria. Você vai levar na opção, você pode levar na opção um touro como esse, um destaque do leilão, sem sombra de dúvida, é realmente um baita de um desprendimento da matinha, ofertando toda essa qualidade. Então você que está no Nortão do Mato Grosso, fique esperto, fica trocando orelha, hein? Neste domingo tem leilão da matinha para você fazer bons negócios. Lote 9 está na tela, deixa eu mostrar agora para você. O 13, traz para nós o lote 13, lá vem chegando. Nós temos lá agora 740 quilos, um filho do Estoril numa vaca Vingador. Estoril numa vaca Vingador. Matinha que tem. Aí eu estava falando com o Fred esses dias, são mais de 77 touros em Central. Mais de 77 touros em Central. Né? As centrais do Brasil hoje buscam a genética matinha. E você vai ter a oportunidade de fazer os seus investimentos nessa genética, de adquirir essa genética aí para a sua propriedade. Deixa eu mostrar o lote 22, então, aproveitando a rapinha do tacho do meu tempo lá. Lote 22 vem chegando, nós temos um Nelore pintado. Vem chegando lá agora o lote 22, um filho do Raro numa vaca lacre. Também uma oferta restrita da matinha, tá chegando o Tiagão aí, Tiago Sonorizações. Né, o Tiagão vem ajeitar para nós e o seu pupilo. Como é que é o nome do pupilo dele lá? Como é que é, Tiago? É o Leandro. Tá lá o Leandrão chegando aí também para ajeitar para nós aí. Então assim, uma oferta restrita de Nelore pintado. Você vai ter a oportunidade de fazer os seus investimentos, bons negócios. Hã? Ah, bem lembrado, Gilberto Nogueira. Bem lembrado. Ainda bem que você veio, Gil. Nós temos aí hoje à tarde, inclusive, aproveitando o gancho, nós temos hoje à tarde um evento da ABCZ, aqui na Ricardo Nicolau Leilões. A gente recebe inclusive o presidente, o Gabriel Garcia, trazendo informações, contando um pouco mais para nós a respeito do PMGZ e deixando você muito bem informado. Então, além dessas palestras, vamos ter uma palestra também, uma falinha do Ricardo Nicolau, que foi contando para a gente um pouco do mercado regional aqui. Então, assim, boas oportunidades hoje, logo após este evento da ABCZ aqui no escritório às 16 horas, a gente vai para o Sindicato Rural, o Sindicato Rural que promove uma ação também muito interessante para trazer novos filiados, não só em Sinop, mas a nível Brasil. Filie-se ao Sindicato Rural da sua região, vamos fortalecer cada vez mais a nossa classe. Então falei para você hoje de 3 eventos. No sindicato, hoje à noite aqui em Sinop, o evento da ABCZ aqui no escritório da Ricardo Nicolau às 16 horas e o leilão da matinha neste domingão às 14 horas Brasília, 13 horas Mato Grosso, transmissão do Agrocanal. Vinícius, a você, meu irmão, forte abraço, a toda a sua equipe e para quem sempre está nos acompanhando aí dentro do Bom Dia Produtor. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, meu amigo, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Bons negócios que você, inclusive, pode ter mais acesso no portal sba1.com. São 9 horas e 7 minutos, horário de Brasília. O Ministério da Agricultura publicou uma nova portaria que define um novo calendário para a semeadura da soja nos diversos estados brasileiros. O calendário de semeadura associado ao vazio sanitário são manejos que visam reduzir as ocorrências da ferrugem asiática nas lavouras. Mauro Andrade conversou com o coordenador da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná sobre o novo calendário da semeadura da soja. Confira. O Ministério da Agricultura, ele publica anualmente portarias que estabelecem o vazio sanitário, que já é uma prática já adotada há bastante tempo, mas tem o calendário de semeadura da soja. Esse calendário, ele é variável, então todo ano o Ministério ouve a pesquisa, ouve órgãos estaduais, verifica as condições de ocorrência da doença, que é através do monitoramento, e faz alguma variação em termos de recomendação. Então, recentemente, agora, ultimamente, nós temos a publicação de uma portaria do Ministério que altera o calendário de semeadura, que está sendo discutido, mas nacionalmente ele lança para todos os estados períodos em que se pode fazer a semeadura. E tem um objetivo, por que estabelecer um calendário de semeadura? Que é principalmente diminuir a pressão da doença sobre os
a presença do fungo e melhorar o controle, né? Então estabelecer, não dificultar a ocorrência de resistências do fungo aos fungicidas hoje utilizados em todo o estado. Houve uma redução de 40 dias no período de semeadura da soja em todos os estados da federação, passando de 140 dias para 100 dias. O novo calendário deve trazer dificuldade ao produtor que faz a segunda safra e já conta com a janela de semeadura apertada. Nós sabemos que quanto mais cedo o produtor semear, melhor, ele vai ter menos problema com a ferrugem asiática. Correto. Alguma das recomendações é assim, plantio, logo que abre o calendário de semeadura, para você escapar da maior pressão da doença. Esse é um dos objetivos do calendário. E também fazer uso de cultivares resistentes, espaçar bem a cultura para favorecer os tratamentos. São algumas das medidas que o agricultor deve empregar, claro, além dos manejos dos fungicidas que deve ser recomendado pela assistência técnica. Ok, Marcílio, obrigado pelas informações. Ok, estamos disponíveis e sempre aberto a novas informações. Então, olha, um tema importante, né, que é a ferrugem asiática, que o produtor, adotando boas práticas, já consegue conviver satisfatoriamente com a lavoura e ter boas produtividades. Uma delas é plantar o mais cedo possível, evidentemente, respeitando o calendário de semeadura. De Sabáudia, no Paraná, Mauro Andrade. É hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil. Júlia Marques chegando aqui na programação. Júlia, bom dia para você. Oi, Vinícius. Bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. As instabilidades seguem ali ativas em todo o país, apesar dos baixos volumes de chuva. Com o afastamento da frente fria em direção ao oceano, as pancadas devem diminuir entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E olha, ainda há risco de geada fraca e pontual, principalmente em áreas mais elevadas da campanha gaúcha. Isso por conta da massa de ar seco e frio. Pancadas isoladas também estão previstas na faixa leste da região nordestina e na faixa norte da região nortista. Enquanto isso, o tempo firme predomina nas áreas claras do mapa, com destaque para a grande amplitude térmica, que nada mais é do que a diferença entre temperatura mínima e máxima no mesmo dia. No centro-norte, o calorão persiste com a onda de calor. Já para quem mora no Rio Grande do Sul, a temperatura cai com a chegada de mais uma massa de ar polar. Máxima hoje de 35 graus em Borba, 34 em Cajazeiras. Os termômetros devem registrar até 33 em Comodoro, 32 em Votuporanga e 16 graus em Passo Fundo. Vinícius, daqui a pouco eu volto com mais destaques. O governo do Paraná emitiu nota oficial nesta quinta-feira lamentando as mortes ocorridas no estado do Paraná, quando um conjunto de armazéns graneleiros da Cevale cooperativa explodiu na cidade de Palotina. No local foram disponibilizadas equipes de apoio para a busca de sobreviventes e auxílio médico aos feridos. Bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático e cães farejadores foram acionados para reforçar as buscas. Até o momento foram confirmados 8 óbitos e 11 feridos em decorrência da explosão na cooperativa. Os sobreviventes foram levados para os hospitais da região e os casos mais graves encaminhados para a capital Curitiba. Uma pessoa encontra-se desaparecida e o Estado decretou luto oficial de 3 dias. Bom dia, produtor. Vai para mais um intervalo. Quero lembrar que você pode nos acompanhar pelas redes sociais e pelo portal sba1.com. Estamos presentes na NET, Claro TV e também na Sky. No próximo bloco, trago a segunda participação da Julian para você saber como vai ficar a previsão do tempo no final de semana. Até já. 9 horas e 14 minutos, horário de Brasília. O governo de Mato Grosso sancionou uma lei que proíbe pesca predatória a partir de janeiro de 2024 por 5 anos.
Foi publicado no Diário Oficial na última sexta-feira a nova legislação sancionada pelo governo do estado de Mato Grosso. Trata-se da Lei 12.197/2023, conhecida como Transporte Zero. Esta lei tem como objetivo combater a pesca predatória nos rios de Mato Grosso. Por um período de 5 anos, fica proibido o transporte, comércio e armazenamento de peixes dos rios estaduais a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Para os pescadores profissionais e artesanais, será pago mensalmente um auxílio de um salário mínimo, desde que comprove residência fixa em Mato Grosso e que a pesca era a sua profissão e principal meio de subsistência até a lei entrar em vigor. Este auxílio não será pago nos meses de Piracema, considerando que os beneficiários já são contemplados pela Lei Federal número 10.779 de 2003. Para os indígenas, originários e quilombolas, as proibições previstas na lei não alcançam a pesca de subsistência desses povos. A modalidade pesca e solte da pesca esportiva, que tem como regra a devolução do peixe ao rio, está liberada, com exceção dos meses de vigência da Piracema, período em que todo tipo de pesca é proibido. Já na modalidade pesque e pague, somente com nota fiscal emitida pelo estabelecimento dos peixes que serão transportados. Após o período de 5 anos, será regulamentada pelo Cepesca a cota permitida para transporte, armazenamento e comercialização dos peixes. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Voltamos com o Agroclima, Julia Marques trazendo mais informações da previsão do tempo. Julian, com você. Pois é, Vinícius, agora eu volto para falar mais sobre esse tempo seco em boa parte do país. Condição essa que acaba contribuindo para a maturação dos grãos e diminuindo a incidência de doenças e pragas em lavouras de feijão no oeste da Bahia e grande parte do Piauí. E olha, por outro lado, surgem as preocupações quanto ao aumento dos focos de incêndios e dificuldades respiratórias neste período. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o nível ideal de umidade para o organismo humano fica entre 40% e 70%. Mas nesta sexta, a umidade deve chegar a apenas 15% em Coxim, 18% em Sinop, quem mora em Grajaú, 31% e 32% em Barreira. Para os próximos dias, a previsão é de pouca chuva em todas as regiões, inclusive com o afastamento da frente fria para o oceano, uma massa de ar seco deve predominar, reduzindo então a chuva na faixa leste de Santa Catarina e também no Paraná. A mesma condição é válida para quem mora no litoral do Sudeste, com volumes podendo marcar entre 5 e 8 milímetros. O sistema frontal agora começa a avançar em direção à Bahia, mas ainda assim sem acumulados muito expressivos. Chuvarada mesmo somente no estado de Roraima, com volumes na casa dos 40 milímetros. E olha, os gaúchos ainda devem ter manhãs geladas neste fim de semana. A mínima hoje é de apenas 11 graus em Uruguaiana, localizada ali mais a oeste do estado. Em São Carlos, interior de São Paulo, mínima de 14. Faz 17 em Sorriso, 20 em Quixadá e 22 graus para quem mora em Tefé. À tarde, o calor se destaca, com máxima de 36 graus em Alta Floresta, 31 em Iracema e também em Ourinhos, 28 graus em Macaíba, faz 26 em Feira de Santana e 21 graus em Santa Rosa. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o César Coldebella, de Dom Aquino, Mato Grosso. César, obrigada, pela sua participação. Nesta sexta, o tempo segue firme na sua cidade, até mesmo com temperaturas bem elevadas. Máxima hoje, 36 graus e mínima 18. Nos próximos dias, mesma condição e o calorão continua.
Essa outra previsão aqui vai para o José Carlos, de Ibicoara, Bahia. José, também agradeço muito, viu, a sua participação. A expectativa por aí é de tempo instável e tem aumento de nebulosidade nesta sexta e também no sábado. Entre domingo e segunda-feira, pode chover em algumas localidades, mas de forma isolada e com baixos acumulados. Olha só as máximas. Hoje, 23 graus e a mínima somente 14. Peça você também a sua previsão aqui no Agroclima. Mande uma mensagem para o número 67 99264 7810. Ou então, comente nossos vídeos no YouTube com o seu nome completo, além, é claro, do nome da sua cidade. A sua participação é sempre muito importante para a gente. Até segunda! No interior de São Paulo, os pedágios da BR-153 ficaram mais caros. Os novos valores entram em vigor à meia-noite desta sexta-feira. As informações com Gustavo D'Angelo. A partir de hoje, as tarifas dos pedágios da BR-153 têm novos valores. O reajuste aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres é de mais de 10%. A nova tarifa passa a valer nas praças de Onda Verde, José Bonifácio, Lins e Vera Cruz. A tarifa básica para carros, ônibus e caminhões passará de R$ 8 para R$ 8,90 e de R$ 4 para R$ 4,45, válida para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas. Segundo o comunicado da Triunfo Transbrasiliana, concessionária que administra o trecho paulista da rodovia, o reajuste foi autorizado conforme previsto no contrato de concessão. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Uma missão técnica da Coreia do Sul vem ao Brasil em novembro para visitar áreas livres de aftosa sem vacinação. Foi o que anunciou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, líder de uma missão agro no exterior. Direto de São Paulo, as informações ao vivo com Walter Puga Júnior. Puga, bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. O ministro da Agricultura confirmou mesmo, Vinícius. Carlos Fávaro disse que os coreanos virão ao Brasil numa visita técnica para, na verdade, verificar não só a área de bovinos, mas também de suínos. Bom, a expectativa é que estados já reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal como livres de aftosa sem vacinação, como Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Acre e até partes do Amazonas e do Mato Grosso, possam começar, a partir de agora, a exportar proteínas animais para o país asiático, para a Coreia. Atualmente, apenas Santa Catarina está habilitada para enviar carne suína e bovina para a Coreia do Sul. É um assunto que nós pretendíamos obter resultado há anos, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Com isso, ele lembrou, vamos poder abrir mercado para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para Rondônia, Acre e outros estados. A auditoria acontecerá em novembro agora, já confirmada pelo governo da Coreia, como explicou o ministro Carlos Fávaro em um vídeo postado nas redes sociais ontem, quinta-feira. Tenho certeza, disse Carlos Fávaro, que ampliaremos os negócios com eles. É oportunidade para o povo brasileiro através das exportações. Mas há outras informações ainda. O ministro Carlos Fávaro anunciou também que a Coreia do Sul já reconheceu a questão da regionalização para eventuais casos, veja, de gripe aviária em granjas comerciais. O reconhecimento do governo coreano para a regionalização da gripe aviária, ou seja, gripe aviária detectada em granjas comerciais em algum estado, não inclui o restante do país, portanto, ficará regionalizada. Esse é o reconhecimento da Coreia do Sul e, muito importante, é o objetivo do ministro também no Japão, visita que começa a partir de hoje. Na verdade, o objetivo dessa missão é contornar qualquer dificuldade que o Brasil possa ter mais adiante, ainda com a gripe aviária, que, aliás, já registra 71 casos no Brasil esta semana. Enquanto isso, o Departamento de Economia Rural, lá do governo do Paraná, elevou a projeção da colheita de milho de inverno, viu? Bom, o Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Agricultura lá do Paraná, aumentou sua previsão para a segunda safra de milho no Paraná, que está sendo colhida agora. De 13 milhões e 800 mil toneladas, a estimativa agora já se aproxima de 14 milhões de toneladas. E veja, apenas 8% da safra está comercializada, mesma quantidade, mesmo percentual do mês anterior, como explicaram os técnicos do DERAL. Aliás, o Paraná tem estimativa também de que a safra de trigo, que está em desenvolvimento,
em mais de 4,5 milhões de toneladas. A expectativa era de que seria perto de 4,5 milhões, será um pouco maior agora, provavelmente se aproximando aí de 4.600.000 toneladas. Agora, o que acontece, milho-verão, é que a colheita está estimada em 3.820.000 toneladas, em comparação com uma projeção anterior um pouco mais baixa, né? Ou seja, há perspectiva de uma produção maior de milho no Paraná, segundo o DERAL. E vamos rapidamente para o mercado financeiro. Você acompanha comigo agora o que acontece com o dólar, porque o dólar abriu em forte baixa nesta manhã. O dólar perde mais de 1% agora frente ao real e cai já para a faixa de R$ 4,70. Alguns minutos já recuava para a faixa de 4,71, depois de fechar ontem, né, acima de 4,75. Então, ontem uma valorização do dólar em todo o mercado internacional trouxe uma valorização do dólar também frente ao real. Mas o real consegue resistir e se valoriza frente ao dólar agora, cai para R$ 4,70. A perspectiva é de que o dólar continue em baixa. E antes de encerrar essa minha participação, vamos comentar um pouco sobre o que acontece com o mercado do petróleo, porque índice dólar lá fora vai cedendo, veja, 0,28%, o dólar também recua lá e recuando lá traz de novo a perspectiva de uma alta nos preços do petróleo negociado no mercado internacional. Veja, o petróleo tipo Brent agora já opera rumo a $84 o barril. Nesse momento, a $83,78 o barril, negociado para outubro, praticamente estável. Já o petróleo WTI se mantém acima de $80 o barril. É aquele petróleo tendo como base o petróleo norte-americano, né? Tem uma leve alta, perto da estabilidade de 0,06%. O que mostram esses números é que há, de fato, uma grande preocupação no Brasil com o preço dos combustíveis. É que essa tendência de alta do petróleo no segundo semestre, já até anunciada anteriormente por analistas de mercado, está levando os preços dos combustíveis no Brasil praticados pela Petrobras a se afastarem ainda mais da chamada cotação internacional e levanta em todo o mercado brasileiro a dúvida sobre um possível aumento nos preços nas refinarias da Petrobras, o que seria um teste para a atual gestão da companhia, aí, que até agora só anunciou redução de preços. Ou seja, os analistas já preveem, com a alta do petróleo no mercado internacional, que nós teremos aumento nos preços dos combustíveis. Segundo especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de São Paulo e pela agência Broadcast, o câmbio abaixo de R$ 5,00 ainda ajuda a manter a lucratividade da Petrobras. Mas a pergunta é até quando essa nova gestão da Petrobras vai manter os preços, vamos dizer assim, nos níveis em que estão, depois que o petróleo já passou de $80 o barril. Mesmo não praticando mais aquela política de paridade de preços, né, de importação, o mercado acompanha os preços da Petrobras e no mercado internacional. E, para ter uma ideia, em menos de 2 semanas, a defasagem de preços dos combustíveis no Brasil em relação aos praticados no Golfo do México, que é referência para o mercado internacional, aumentou as percentagens em torno de 10% para mais de 20%. Ou seja, aqui está muito mais barato. Prepare-se, porque podemos ter aumento nos combustíveis diante da situação que nós vimos agora. Petróleo já arrumando para $84 o barril no mercado internacional. De olho na informação. É com você, Vinícius. Obrigado, Puga, pela sua participação. Excelente dia para você. Muito obrigado a você de casa, hoje encerrando o Bom Dia Produtor de um jeito diferente, agradecendo pela sua audiência e a sua companhia durante todo o período que eu estive à frente do programa. É meu último dia, estou encerrando mais um ciclo, foram 5 anos aqui no canal do Boi, acompanhado de muita gente que faz esse programa acontecer. A minha gratidão especial a você, telespectador, que acompanha, que assiste, que interage e que acredita no agronegócio junto com toda a nossa equipe. Minha gratidão também ao nosso diretor de imagens, Lucas Marques, que sempre esteve à frente aí fazendo o melhor pela nossa equipe, Rafael Dias, coordenador do Bom Dia Produtor, Diego Munhoz, que faz a operação do áudio, Thiago, que nos ajuda também com o GC, que são essas letras, né, que aparecem aqui na tela para você observar, sem esquecer também do Luiz, que faz as nossas imagens aqui dentro, do Otávio. Quero agradecer com muito carinho a toda a equipe do Bom Dia Produtor, que me abraçou durante todo esse tempo, e também a toda a empresa, na pessoa também do seu Cláudio, que é o responsável por essa emissora. Para você, um excelente dia, segunda-feira, Bom Dia Produtor, em um novo comando, mas a gente se encontra por aí ao longo da programação. Tchau, tchau.